E isso é coisa boa ou coisa ruim? É ruim, não é? E o bom também, é como eu vi a irmã Joana ali falando, olha, depende. Tem gente que planta coisa boa, vai colher coisa boa. Quem planta coisa ruim, vai colher coisa ruim. Mas aí, essa lei da semeadura, a gente crê nela. A gente crê que ela não falha. Fala assim, não, eu vou ser uma pessoa boa, eu vou semear coisas boas para que eu não venha colher coisa ruim. E quem semeia coisa ruim vai colher. Só que a mesma lei da semeadura é usada para a oferta. Olha, se você acredita que quem semeia coisa boa, colhe coisa boa, então semeie financeiramente. Que você vai colher também financeiramente. Eu li hoje um texto de um pastor que pregou sobre esse texto que eu estou pregando para vocês, e ele contou uma história. E eu gostei da história que ele contou. Ele falou que certa vez um rei estava chegando, né, no seu reinado, entrando no seu reinado, e o rei, passando com a comitiva real, ele passa frente a um mendigo. E o mendigo estava na rua pedindo comida, pedindo as coisas, pedindo alimentos. E o rei passa e para diante do mendigo. E o mendigo olha para o rei e o mendigo pensa, certamente vou ganhar uma grande oferta do rei. O rei vai me dar uma grande ajuda. O rei olha para o mendigo e fala assim, você não tem nada para me dar? O mendigo olha para um lado, olha para o outro, pega 3 grãos de arroz que ele vê do lado e ele dá na mão do rei. E o rei segue a marcha dele. No final do dia, quando o mendigo vai contar aquilo que ele ganhou, ele vê que no final, né, da tigela onde estava guardando tudo aquilo que ele tinha ganhado, tinha 3 grãos de ouro. E ele se arrependeu de ter dado para o rei apenas 3 grãos de arroz. Porque os mesmos 3 grãos de arroz que ele deu para o rei, no final do dia retornou em 3 grãos de ouro. E a ideia é a mesma coisa quando a gente oferta para Deus. A gente fala assim, Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é o Deus acima de todas as coisas, e Deus pede para mim, pastor, oferta, pede para mim uma moeda, pede para mim. Mas Deus está testando o nosso coração. Provando, porque aquele que semeia no reino de Deus, ele vai colher. É investimento, irmãos. Está investindo. E ele fala assim, então quem semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia muito, colhe muito. Aí a gente pensa, então lá vem Paulo, então querendo que a pessoa semeie muito. E aí então a gente pensa que no versículo 7 ele vai pedir para semear muito. Mas no versículo 7 ele diz assim, cada um dê muito. É isso que está escrito aí? Não. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Ele está dizendo, olha, eu lembro vocês a lei da semeadura. Quem semeia pouco, colhe pouco, e quem semeia muito, colhe muito. Mas cada um dê conforme determinou no seu coração. Não é quanto o pastor pede, não é quanto falta para alcançar o objetivo, não é quanto a tua ganância está dizendo, olha, dê a sua casa, dê a sua moto, dê a chave da sua casa na praia que você vai ter mais. Não é, é dê conforme você determinou no seu coração. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito perigosa. Porque o nosso coração, ele é o quê? A Bíblia diz. Enganoso. O coração é enganoso. Eu posso colocar uma música lenta aqui, pedir para alguém tocar e eu fazer todos vocês chorarem. Porque o nosso coração, ele é maleável. Alguns têm o coração duro como a rocha, outros têm o coração mole como o barro, e outros têm o coração mole como a borracha. Você já ouviu falarem disso? Aquele que tem o coração duro, não há o que o pastor fale, não há o que ensine, jamais entra no coração, é duro.
Tem uns que têm um coração mole, que as palavras de Deus, aquilo que é ensinado, vai moldando o coração. E tem uns que têm um coração como de borracha, conforme prega, vai moldando o coração. Mas o que acontece com a borracha com o tempo? Ela volta novamente ao que ela estava. E Paulo está dizendo aqui que temos que ofertar conforme propomos no nosso coração. Só que não pode ser por avareza e não pode ser algo que você coloca no seu coração na hora. Não pode ser algo levado pela emoção. Ou seja, a sua contribuição, primeiro, ela tem que estar dentro do teu orçamento. Você tem que olhar para o teu orçamento familiar, para o quanto você ganha, o quanto você recebe, o quanto você gasta. Você tem que ter um valor organizado, separado para a sua contribuição. E quando você vem para a igreja, você sabe quanto você ganha, você sabe quanto você pode ofertar. Eu poderia estar aqui, como outros pastores, não ensinando isso para vocês. Porque se eu fosse um lobo, como diz a palavra, se eu não fosse um pastor que me prestasse conta para o Senhor, eu não estava preocupado com as finanças de vocês, que é o que muitos estão aí fora ensinando. Eles pedem e não se preocupa que no outro dia uma pessoa que deu dinheiro na igreja vai estar na porta da igreja precisando de uma cesta básica. Precisamos, a palavra, Paulo está dizendo, é como propôs no coração. Mas o que é esse propôs no coração? É quando nós saímos da nossa casa, já em mente quanto vamos ofertar. Já temos dentro do nosso coração preparado. Já estamos com o nosso espírito preparado. A Bíblia ensina que nós adoramos a Deus quando saímos de casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, diz o salmista. Ou seja, ele já se alegrou antes de sair de casa. Ou seja, ele estava com a alma preparada para ir para a igreja antes de chegar na igreja. Então o culto começa na nossa casa, antes de vir para a igreja. Então é antes de vir para casa que nós já nos alegramos de ir para a casa do Senhor. Que nós já preparamos o nosso coração para ofertar. Já preparamos o nosso coração para receber a palavra. É isso que a Bíblia ensina, em preparar o coração. Depois ele diz o seguinte, por que temos que preparar segundo o nosso coração? Não por obrigação. O que é essa obrigação? Ninguém na igreja deve se sentir culpado por ofertar. Ninguém deve se sentir envergonhado. Ninguém deve se sentir coagido. Ninguém deve se sentir obrigado. Porque ele diz, conforme você dispôs no seu coração, e o versículo 11... Na verdade, o 7 ainda, desculpa. Deus ama quem dá com alegria. Então, Deus ama quem oferta com alegria. Aí nós fazemos a seguinte pergunta. Quem oferta com alegria se alegra por quê? Se alegra porque está ficando mais pobre? Se alegra porque está ficando com R$1, R$2, R$100, R$1.000 a menos? Vocês conseguem ter noção que o cristão é o único que se alegra em gastar um dinheiro que não é com roupa, que não é com comida, que não é em nada que ele vai usar na hora? O cristão, irmãos, nenhum de nós nos alegramos em pagar conta, não é? Você vai feliz lá pagar os seus boletos, fala assim, felicidade, paguei a água. Oh, felicidade, paguei a luz, me dá o seu talão aí também, deixa eu pagar o seu. Nenhum de nós fazemos isso, nós não gastamos dinheiro e ficamos felizes. Mas é interessante que Paulo está dizendo que quem oferta no reino de Deus fica feliz. Deus ama quem dá com alegria.
Vocês já viram aqueles africanos, né, quando eles vão dançando entregar a oferta? Está dizendo aqui que há uma alegria no coração do cristão quando ele dá uma oferta para Deus. E a pergunta é, por que que o povo doido do crente se alegra em dar dinheiro para Deus? Nós aprendemos aqui, primeiro, porque ele está fazendo a vontade de Deus. Sim ou não? Então nós ficamos alegres porque nós estamos obedecendo a Deus. Nos faz feliz obedecer a Deus. Sabe aquele pai que vocês, né, tem o pai de vocês, o familiar de vocês, que a gente quer agradar de todo jeito, fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor. A gente passa assim, eu vou fazer isso, eu vou estudar, eu vou limpar, eu vou fazer o melhor para que o meu pai, a minha mãe, a minha avó, essa pessoa que cuida de mim como se fosse o meu pai e minha mãe, tenha orgulho de mim. Nós pensamos assim. E essa mesma emoção é colocada aqui. Eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu vou me alegrar porque eu quero que Deus tenha alegria de mim. Eu quero que Deus se orgulhe de mim. Eu quero agradar a Deus. Então a primeira coisa que leva um cristão a se alegrar em dar uma oferta é porque ele está fazendo a vontade de Deus. Segundo, o cristão se alegra quando ele dá uma oferta, porque ele está cuidando do próximo. Nós ficamos felizes de saber que o nosso dinheiro está sendo uma semente, um meio, uma ponte que vai levar alegria para outra pessoa, vai levar um mantimento, uma cesta básica, ou a liberdade de uma pessoa escrava, ou uma oportunidade de estudar, uma roupa. Ou seja, cuidamos de pessoas e se alegramos porque cuidamos de outras pessoas. E a alegria também do cristão é grande em cuidar de outras pessoas, porque na maioria das vezes o cristão ele ajuda outro cristão. Então nos alegramos porque estamos ajudando um irmão na fé, uma irmã na fé. Comprando um leite, comprando uma comida por um irmão na fé. Então isso nos faz feliz. Fazer a vontade do nosso Pai nos faz feliz. Ajudar um irmão nos faz feliz. Terceiro motivo, por que um cristão ele dá uma oferta com alegria? Porque ele está investindo e ele vai colher. É o que a palavra diz aqui. Quem oferta e investe no reino e vai colher. Não falta. É você saber que no final do mês, você olha para frente e fala assim, meu Deus do céu, tem muito boleto esse mês, tem muita coisa para pagar, não sei não se vai dar certo, se esse mês vai dar. Aí chega no final do mês, você pagou o último boleto e foi o último dinheirinho da conta, você olha para trás, você pagou tudo, você olha para frente e não sobrou nada, mas vai virar um novo mês. Quem aqui já passou isso? É Deus. É Deus. Sabe qual que é a oração? Sabe qual que é o nosso problema? A gente vê milagre quando sobra 5.000 na conta. Quando sobra 1.000. Ah, pastor, hoje em dia se sobrar R$2 para mim, já estou vendo milagre. A gente fala assim, não, eu vejo, o meu milagre, pastor, é se sobrar. Mas a oração que Jesus ensinou não é dai-nos o pão nosso de amanhã. É dai-nos o pão nosso de cada dia. Significa que Ele vai dar o que você precisa para comer naquele dia. Então, é como que Deus fala assim, olha, e aí, o que Ele tem para pagar hoje? O anjo fala, olha, hoje ele tem isso, isso e isso, precisa disso, disso e disso. Tá bom, leva para ele. Acabou. No outro dia, de novo, e aí, o que tem para hoje? Hoje tem isso, 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 isso e isso. Não é? Só que aqui está ensinando isso.
Cuidado, cuidado com o guardar, cuidado com ver para frente. Deus cuida, prospera e não deixa faltar nada. Então eu não sei, amanhã Deus proverá. Então quando vocês acordarem amanhã, fala assim: Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor sabe o que eu preciso hoje. O Senhor sabe o que eu necessito hoje. E eu creio que até o final do dia o Senhor proverá. O Senhor proverá. Estendam as mãos para cá. Assim, ó, em sinal de receber. Senhor, pode ter gente aqui, Senhor, que não está ouvindo, não está entendendo, não está entrando no coração deles, que o Senhor é poderoso para abrir janelas dos céus, derramar bênçãos infinitas, derramar maravilhas poderosas. Mostra para eles, Senhor, amanhã. Eu não sei quem está aqui, quem precisa de amanhã um milagre, quem precisa de amanhã uma demonstração, mas eu te peço, Senhor, que amanhã, esses que estão com as mãos abertas, não é pela minha oração de agora, mas amanhã de manhã, aqueles que o Teu Espírito Santo colocar no coração deles a oração que eu ensinei hoje. Senhor, me provê o pão de hoje, me provê o que eu preciso hoje. Quem orar essa oração amanhã, o Senhor proverá amanhã. Para que eles vejam que o Senhor não falha, que o Senhor não mente, que o Senhor não é um Deus que tem uma mão encolhida, mas o Senhor cuida poderosamente e em cada detalhe que eles precisam. Que eles recebam essa palavra, recebam esse milagre e amanhã possam orar e ver o Teu agir em nome de Jesus. Você acredita? Amanhã então faça a oração e passe o dia olhando para cima. Pastor, por que passar o dia olhando para cima? Esperando. Como que o passarinho é alimentado, irmãos? O passarinho, ele é alimentado, quando a mãe chega com a minhoquinha na boca, ele fica olhando para baixo com a boca fechada? E ele faz como? Ele olha para cima e abre a boca, não é? Então, Deus sabe que amanhã de manhã vocês vão ter fome, então olha para cima e abre bem a boca. Espera Ele vir com o que você precisa amanhã e Ele vai te suprir. Amém? Vamos organizar a nossa